aqui com o nosso segundo podcast DT, Diana Timbó. E que alegria eu tô tendo com essa experiência de podcast. Pra mim é uma delícia, né? Porque eu amo sentar e bater papo. Amo conversar de assuntos variados. Ai, como eu gosto. Amo aprender sobre tudo. E o podcast pra mim tá sendo essa experiência de aprender sobre vários temas, conversar com pessoas inteligentes, que têm muito a contribuir com a minha vida e com a sua vida. Então, vamos juntos aprender mais com as minhas convidadas de hoje. Hoje o tema é maravilhoso. É para você, mulher linda e maravilhosa, mas é para você, homem, também entender mais a alma feminina, né? Então, fiquem todos muito ligadinhos que o nosso tema hoje é a mulher nos dias atuais. Hã? A mulher nos dias atuais. Eu pensei até em colocar assim, a mulher moderna, mas aí você fala, não, mas qual a diferença da moderna com aquela mais do passado? Não, eu quero falar das mulheres dos dias atuais, porque quem disse que ser moderna não é ser a mulher do passado? Quem disse? Então, nós vamos trazer a nossa visão, a nossa forma de entendimento sobre as mulheres dos dias atuais. E, para isso, eu tenho aqui duas mulheres maravilhosas, que me inspiram, que me ensinam, e eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas. Tenho aqui hoje a nossa querida Lidiane, que é a nossa fonoaudióloga, canta divinamente bem, gente. O dia que eu vi ela cantando pela primeira vez nas 12 horas, viu, Lid? Eu nunca vou esquecer disso. Eu estava lá nas 12 horas em oração, na nossa igreja, Casa de Oração Franca. Nós temos um lugar chamado a Sala de Oração. E nós temos muitas vezes 12 horas de oração. E eu estava lá quietinha, orando, e de repente começou a voz da Lid. Eu falei, pastora, que voz é essa? E ela, depois eu te conto. Ela estava guardadinha no secreto ali, ó, e Deus trouxe ela pra gente, né? E hoje eu tenho a alegria de trazê-la, sabe pra quê, gente? Pro primeiro podcast dela. Primeiro podcast, Lid. Eu tô aqui, ó, nervosa. Mas vamos falar só da fonoaudióloga, da cantora, vamos falar da mãe de gêmeas. Nossa. Né? A mãe de três agora. Tem assunto, né? hein? A esposa, profissional e tudo. E tenho também a nossa querida Lucimara Prado, que é a nossa secretária de desenvolvimento da cidade de Franca e também a pastora amada das crianças, da Casa Kids, da Casa de Oração. Glória bom dia, Lu! Bom dia, bom dia. Para não falar que é o primeiro, ontem eu participei de um. É o meu segundo podcast. Acho que é uma benção estar aqui com vocês, rodeadas de mulheres, exemplos aí para mim também. É um prazer mulheres estar assim aqui. Fortes e ao mesmo tempo sensíveis, né, à condução do Espírito Santo. Então eu aprendo muito com vocês também. Prazer estar aqui. E eu trago, ó, gente, sempre um lanchinho pra elas ficarem bem, querer ficar muito tempo com a gente, tá? E hoje eu decidi trazer, olha aqui. Um dadinho. Um dadinho. Quem conhece isso? Não tô nem sendo patrocinada por você, viu, dadinho? Mas olha aqui a propaganda. Mas sabe por quê? Eu tenho tudo a ver com as mulheres dos dias atuais. Quem come isso daqui lembra da infância. E eu falo, gente, quem disse que pra ser atual a gente não pode valorizar o antigo? Né? O antigo faz bem, traz coisas boas, né? Então, aqui, ó, o nosso dadinho, tá? Uma bolachinha com chocolate, um chazinho gelado. Amei o chá gelado. Não tá delícia? Eu também, gostoso mesmo. Delícia. Isso é pra vocês voltarem mais vezes, tá? Voltem mais vezes, né? Tem gente pedindo até minha caneca, vê se eu dou conta. Não, caneca é só pra quem fazer podcast pra participar, tá? Mas antes da gente começar uns assuntos aqui mais polêmicos, vamos com uma palhinha da nossa Lidiane, vamos? Vocês vão entender o porquê que eu me arrepiei a primeira vez que eu ouvi a voz dela, gente. Vamos lá, Lid, fica à vontade, compartilha com a gente os teus dons e os talentos que Deus te deu. Então vamos. De manhã, né? Vamos. Ai, de manhã, viu, gente? Vamos lá. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso
Eu quero dar calor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Meu Deus! A gente já falou disso, Gente, gente! que delícia! Que delícia! Que é isso? Muito bom. Ai, Cantar é Jesus muito bom, né? lindo. Meu né? Deus, olha, eu fiquei tão impactada que eu não quis Cantar nem é muito atrapalhar. bom. Falei que eu ia cantar junto, meu Deus. Gente, a gente falou que ia Lindo. cantar, tá? Mas ninguém tem coragem, né? Não, diante de tanta beleza, não. Ah, não, gente. É Lindo muito demais. bom, muito Uma bom. coisa eu falo, viu, gente? Nós antes de começar, a gente tava aqui nas gargalhadas. Então, hoje vai ser dia de muita gargalhada mesmo. E eu não vou aqui demorar a fazer algumas perguntas polêmicas para minhas amigas, né? A primeira que eu quero fazer, começar aqui perturbando um pouquinho a Lucimara, Ai, Jesus. né? Lu, fala pra gente, na sua visão. A gente quer falar um pouco hoje sobre a mulher dos dias atuais. O que você... Eu sei que você é uma garota muito jovem, né? Mas, assim, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, né? Tô falando com uma mestre, né? Você já tem mestrado, né? E eu quero dizer assim, qual é a grande diferença que você vê hoje da mulher em 2022, a mulher adulta, né? Eu tô sempre falando da mulher da questão da visão de uma mulher adulta. Para a mulher de 50 anos atrás. Então, né, eu não sou tão jovenzinha assim, né, já passei dos 40, né, mas a pele ajuda, mas, assim, as mulheres atuais, hoje, ela tem um nível de abertura que a mulher de 50 anos não teve, né, então a gente vê na década de 50 as mulheres brigando para usar calça comprida, porque era uma peça masculina. Na década de 80, começa um período da mulher começar a ter ações afirmativas para poder dominar o próprio corpo, da fertilidade dela, decidir quando ela engravida, quando ela não engravida. Então, hoje a gente vê que essas conquistas todas já chegaram até nós. Então, você teve gêmeos no momento que você decidiu ser mãe, né? Então, é muito um planejamento hoje. A mulher planeja quantos filhos ela quer ter ou não ter, né? Então, parte daí a gente vê que as mulheres dos dias de hoje, diferente das mulheres dos anos 50, ela tem mais liberdade e direitos conquistados. Conquistados porque alguém lutou para que a gente tivesse, né? Esses direitos aí, que foram tolhidos ao longo da história. E você, Lide, você acha que, diante de tudo que a Lu colocou, né? Que para você aperta mais quando você olha assim, uma mulher adulta hoje e pelo que a gente conhece uma mulher adulta há 50 anos atrás? Então, eu vejo assim, que eu consigo ver esse lado, né? Todo positivo que tem, né? Sobre essa questão do feminismo, né? Que a gente sabe que tem. E eu vejo, assim, o lado positivo e um lado negativo, né? Porque eu posso dizer por mim. Porque eu estou vivendo um momento de desconstrução disso. Porque eu acho que o lado ruim, por grande parte do feminismo, dessa questão do que veio acontecendo nessa evolução toda, foi perder a femininidade. Então, hoje em dia, assim, nós temos uma cobrança sobre nós que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que... O capitalismo faz isso com a gente, né? Você tem que conquistar sonhos, todo momento que você tem que estar assim, produzindo, reproduzindo, você tem que fazer. Então, foi conquistado isso porque a mulher, lá antigamente, ficava em casa, era mais tranquila, cuidava da casa, dos filhos. E isso, hoje em dia, é uma realidade que é um sonho pra gente. Nossa, eu queria só ficar por conta de casa, né? Então, eu acredito que eu tentei fazer isso, inclusive, né? Fiquei 3 meses por conta das crianças, das meninas, eu vou curtir esse momento. Vale ressaltar que ela tá com 2 gêmeas com 3 meses, gente. Já tirei ela das crianças, perdão. Mas eu acredito que a gente veio também nessa evolução. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse equilíbrio, né? Em a gente conseguir aproveitar o que é de bom, né? Das conquistas, das conquistas, porque realmente a mulher ela não tinha valor, ela era, né, usada, né, ali como, né, um tapete, ou então era simplesmente uma pessoa para ser reprodutora dos filhos, do homem. É verdade. Né? Então, assim, a minha sogra conta isso, né? Que o pai dela era assim, ele que comia primeiro.
Então, ele sentava sozinho na mesa, ele comia primeiro e o que sobrasse que ia para os filhos e para a mulher, para a família. Então, você vê como que era a mentalidade, né? Em tratar a mulher antigamente, né? Então, eu penso nisso, que a gente precisa de pensar nesse equilíbrio. Com certeza. E a gente vê um lado desse da mulher ser literalmente desprezada, ridicularizada no passado, que nós somos mulheres cristãs, então a nossa visão sempre vai ser uma visão muito bíblica, tá? Respeito se você tem outra visão, mas então respeite a nossa também, porque a nossa vai ser sempre à luz da Bíblia, né? E eu vejo assim, o próprio Jesus, ele trouxe essa restauração da identidade da mulher. Porque quando Deus Todo-Poderoso criou homem e mulher no Éden, ele criou em posições iguais, né? Semelhantes a ele, e cada um no seu devido papel. Então a gente tem que entender que homem tem o seu papel, mulher tem o seu papel, os valores são iguais, né? Os valores são iguais, mas as tarefas são diferentes. Sim. E durante a própria história bíblica, você viu a mulher sendo colocada nesse lugar. Simplesmente produza, gerem filhos, senão você não tem valor, você não pode votar, você não pode ter opinião. Isso até na Bíblia a gente encontra. E vem Jesus no Novo Testamento e restaura a dignidade da mulher, e restaura o lugar da mulher. E até hoje, muitas vezes, nós temos que brigar por este lugar, nós temos que nos colocar nessa posição de nos defender, porque somos mulheres, né? Contudo, entretanto, porém, algo que eu acho muito perigoso nos nossos dias atuais é a mulher querer tanto se posicionar, querer tanto o seu lugar, que tira o valor do homem, que menospreza a posição da figura masculina e dos valores masculinos, sabe? Hoje em dia eu vejo muitos valores trocados. A mulher querendo ocupar o valor do homem, o lugar do homem, e o homem até mesmo se permitindo ir para o lugar da mulher. Ah, Diana, tem diferença? Tem. São papéis diferentes com valores iguais. Para Deus não existe diferença, né? Homem e mulher têm o seu mesmo valor, mas a sua missão, os seus papéis são diferentes. Vamos falar aqui dentro de um lar, né? Minha próxima colocação seria essa. Por que que um casamento hoje dura tão menos do que durava no passado? Porque um casamento nos dias atuais dura tão menos, está tão mais passivo a divórcio, a separação, a não quero mais, do que nos dias, do que na antiguidade, né? Mas eu vejo também que, aí eu vou trazer para nós mulheres, né? Não vou falar muito dos homens, mas nós mulheres, a mulher hoje, ela tem ocupado um lugar, até mesmo dentro de casa, que não é um lugar dela, sabe? O lugar dela é de auxiliadora, volto a dizer, na visão bíblica, é um papel de auxiliadora, de ter uma sabedoria para ajudar o homem a edificar a sua casa, mas o cabeça, né, que tem que estar ali numa postura, é o homem, né? Ele deve ser o cabeça, ele deve ser a palavra final, ele é o sacerdote de dentro de um lar. E hoje a gente vê famílias se perdendo porque não tem esses papéis bem definidos, né? É aquela história, faça a sua parte, mas faça bem feita, né? Eu aprendi isso com um pastor muito querido, meu pastor Costa Neto, ele sempre fala isso, se cada um fizer o seu papel bem feito, a situação vai ficar boa, as coisas vão andar, né, de uma forma legal. Como é isso para você, Lu, dentro de um lar, dentro de uma família? E é bom eu poder falar isso com você, porque você hoje, como pastora de crianças, e há quantos anos você é líder de ministério infantil? 7 anos. 7 anos, né? 7 anos. Líder de ministério infantil. Então, você, não só pelo seu lar, que você é casada, você tem 2 filhos, mas pelo que você vivencia das crianças perante um lar, né? Como é que é esse papel de mãe e pai na constituição de uma família hoje? Você trouxe muito bem, né? A questão pegando um pouco do que a Lid trouxe, o feminismo, né? Ele trabalha para que as mulheres começou com a proposta de direitos de igualdade, né? Então até aí beleza. O direito da mulher ter acesso e as mesmas oportunidades de trabalho e poder ter o mesmo salário, que a gente ainda vê disparidade nisso, mas ter direito ao salário. Só que o feminismo ele entrou para uma área que é a religião castra as mulheres. Aí ela entrou num ambiente que não é. Né, que tem a ver relacionada à crença, à fé. Então, não é o ambiente dela, que aí quando você diz, Diana, Deus fez homem e mulher à imagem e à sua semelhança. Deus colocou em caráter de igualdade, com distinção de papéis. A mulher é mulher, fez a mulher com um corpo diferente,
e trouxe a ela funções diferentes. A mesma coisa para o homem. Então, perante Deus, somos todos iguais, com valores iguais, mas com funções distintas. Quando chega no ambiente familiar, e a gente vê nos dias atuais, e a gente sabe que houve isso no passado, muitas mulheres, às vezes, se permitiam o abuso de um machismo, né? E aí o feminismo trouxe o contraponto de uma ideologia. E a ideologia, ela aprisiona. Então, ela não é com base bíblica, né? Ela aprisiona, porque ela segmenta, segrega e fala, então, em prol dos direitos da mulher, a mulher é melhor que o homem. Não. Então, daí ela já distorceu. Então, não sou feminista, mas sou a favor dos direitos, né? E aí a gente vê como que isso impacta lá na família. Manter um lar ou manter um relacionamento é desafiador, né? Para você ter uma amizade que leve muitos anos, você vai ter que ter concessões. Com certeza. Né? Então, no relacionamento conjugal é a mesma coisa. E a pessoa, hoje, ela tem um nível de intolerância muito baixo. Né? Ou nenhum. Nenhum. Então, assim, tem que sobrepor a minha vontade. Né? Então, eu falo, não é porque a mulher ela foi para o mercado de trabalho que em casa mudou o papel. Ela chega em casa, ela tem um papel de mulher. Estamos falando no ambiente cristão. Claro. Então, eu sou mulher. O que a Bíblia fala de mim? Qual que é o meu papel dentro da minha casa? E é conflitante. Porque você chega num ambiente profissional, você delega, você manda, você tem equipes para você gerir, você tem que decidir, e você entra naquilo do automático, você entra dentro do carro, você também quer decidir. Aí você olha assim e fala, opa, deixa eu virar a chave que eu não estou no meu ambiente. Então, é desafiador. Então, assim, eu acho que o Espírito Santo nos ajuda nisso, a gente se colocar no lugar, entender, pera lá, você vai ser bem-sucedida lá, e aqui tem o seu espaço, e você precisa. É um desafio, é um aprendizado. Com as crianças, a gente percebe muito, né, o quanto que um divórcio machuca as crianças. Claro. O quanto que um divórcio ou talvez um relacionamento muito doentio, de um jogar sobre o outro pesos e responsabilidades, né? Então, você falou, o homem também talvez aceita estar... então, vai você, assuma esse papel, eu vou ficar aqui, né? Isso torna pesado para a mulher. Claro. Porque ela está carregando uma carga que espiritualmente não é dela, não foi dada por Deus para ela fazer. Então, isso é um peso também. Então, os homens que estão nos ouvindo, nós precisamos que os homens assumam os papéis dele, para que a mulher não tenha essa sobrecarga. Porque a mulher espana. O homem, ele dá conta. E não é só, né, Lídia, a questão assim, de quanto eu ganho. Porque muitas mulheres acham que ela tem que ser autoridade dentro de casa, que ela pelo tem que ser... que ela ganha. Eu ganho mais do que você. E porque eu ganho mais do que você, eu tenho autoridade. Não. Você pode ter a bênção de ganhar um salário maior do que o seu marido. E vai contribuir mais. Vai contribuir mais. Contudo, é o entendimento de que ele realmente continua sendo cabeça, ele continua sendo sacerdote, ele continua sendo autoridade. E realmente a mulher, ela tem esse poder de levantar o homem ou destruir o homem, né? Então, assim, hoje em dia, nos mundos atuais, é muito natural uma mulher ganhar mais do que o seu marido. E isso, dentro de casa, tem que ter uma sabedoria para poder administrar, né? E é engraçado, assim, que como que o seu tema assim, o primeiro tema, saúde mental, vem a calhar tudo aqui, né? É como se fosse uma sequência, né? Porque experiência minha, muitas vezes a gente age, né, sobre essa questão de emoção, você vem daquilo que você vivenciou com a sua mãe. Então, certeza. Muitas vezes, isso está até no seu subconsciente, você nem sabe, mas você funciona como ali funcionou. Então, muitas vezes, o seu papel ali não é de esposa, é de mãe do marido. Sabe assim? A gente fica nos papéis errados, sabe? Porque as mães, muitas vezes, eu vejo isso pela minha mãe. Protegeu demais o meu irmão mais novo. Sabe aquela coisa, faz tudo. Então, não criou esse homem forte, esse homem que vai, esse homem que toma, né? E aí, o que acontece? Essa mulher se vê na necessidade de fazer a parte, vai fazendo, e aí vira essa confusão. E aí ela vai saindo do lugar. Aí estão todos fora das peças, né? Do lugar. Cada um fazendo papel. Isso. Então, é importante a gente entender, né? Emocionalmente, né? Saber entender isso e se achar nesse lugar.
e mudar esse padrão emocional, né, na ação. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? E não é saudável para o casal. Não é. Né? Não é certeza. saudável. Não é saudável para os filhos. Fica disfuncional, Fica né? disfuncional. E sem falar que, assim, a inversão, se eu estou no seu lugar, no seu papel, é simples, eu não sou fono. Se um dia você não puder ir, eu vou, Lucimara, lá dar uma de fono, estou no lugar errado, não vai virar o jogo. A mesma coisa se você estiver no meu papel. Por que a gente... E essa é mais uma mentalidade, levar para o relacionamento conjugal, familiar. Eu não sou não sou sua mãe, né? Eu sou sua esposa. Sim. Claro. Eu lembro de um estudo que eu fiz que um pastor disse assim, ó, qual que é a semelhança entre a mulher e a mãe? Aí todo mundo, gênero feminino, falou assim, não, o M. Mulher e mãe, só isso. O que a sua mãe faz por você, não queira que a sua esposa faça. Porque a sua esposa pode querer fazer só o que a sua mãe faz com você. E você não vai ficar feliz. Né? Então, assim, a mulher faz para o marido coisas que a mãe não pode fazer. E a mãe faz para a mulher ou para o filho que é o papel da mãe. Né? Se ele tem essa carência, vai falar com a sua mãe. Não sou eu que vou suprir essa carência que você teve lá. E com isso, né, Lu, eu vejo assim, o que a gente está colocando aqui é para incentivar você que está nos assistindo a ter cada vez mais uma intimidade emocional com o seu marido. Sim. Porque tudo não é uma questão assim, é A, B ou C. Não existe não existe uma receitinha de bolo. Nós temos os princípios que nós que queremos um lar saudável, um lar cristão, o nosso princípio é a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus é a nossa orientação. Mas tudo está em comum acordo, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu brinco, viu, gente, nesse podcast eu fico expondo toda a minha vida. João Meu marido, Milton. tadinho. Meu Deus. Mas, assim, eu acho tão bom eu conversar com o Milton, e a gente tem esse diálogo sempre muito aberto, daquilo que eu não sou boa. E eu falo, amor, isso eu não gosto de fazer, isso eu não sei fazer, isso é você que tem que fazer, né? Benício, Bianca, resolve com seu pai, porque isso eu não sei. Ai, não vem pra montar essas coisas, não é comigo, vai lá com seu pai e tal. E tem coisas que a gente tem consciência que eu sou melhor em fazer. Tipo assim, um detalhe que a gente fala até de dinheiro, né? Que é um dos fatores muito importantes dentro de um casamento. Nós temos uma empresa, meu marido é o diretor da empresa, ele é o cabeça da empresa, ele faz coisas que eu não sei nada lá dentro. É uma parte muito técnica. Então, ele é o técnico, ele é a pessoa que decide e tal. Mas quando chega na hora financeira, sou eu. Né? Ele fala, não, amor, eu não sou bom com essa área. Cuida você, que né? Bom, então, assim, o entendimento. E quando ele quer comprar alguma coisa, investir em alguma coisa, é a mim que ele pede opinião, que ele pede ajuda, né? Então, às vezes a gente sai e ele fala, onde é que tem dinheiro? Qual que cartão conta que eu vou posso pagar? O que eu posso fazer? Porque realmente é a minha responsabilidade no nosso contexto familiar, né? Ele quer comprar alguma coisa, vem cá, meu financeiro, o que a gente pode comprar? O que a gente pode parcelar? E ele não é menos homem por isso? Não é menos homem por então, isso. isso é um exemplo. Entendeu? Traz ele no podcast. Não é? Muitos homens têm que ouvir Vou trazer aí, ó. Exatamente. E assim, e essa sabedoria, ele não se sente menos homem dele compartilhar comigo. Contudo, eu também não tenho autoridade de gastar e de comprar sem comum acordo com ele. É claro, gente, que eu estou falando de coisas maiores, né? O dia a dia é liberado, né? Ele sabe que eu brinco com ele. Você sabe que você tem uma esposa equilibrada, né? Então, assim, eu vou gastar alguma coisa. Ele fala, amor, você gastou. Eu falo, não, você tem uma esposa equilibrada. Mas é tá assim, dentro porque lá do em casa, permitido. eu sou muito mais mão de vaca do que ele. Ele gasta mais, igual assim, né? Assim, com coisas. Eu falo, não, amor, isso daí tá muito caro. Essa carne tá muito cara, não sei o quê, né? E assim, mas assim, o que eu quero trazer aqui é essa comunicação, sabe? Por que isso não acontece dentro de muitos casamentos? Não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, não. A gente tem muito que melhorar, eu e meu amorzão. E eternamente, né? Perfeição só na glória. Contudo, a gente tenta alimentar a nossa intimidade emocional. Muitos casamentos, eles têm intimidade até sexual. Tira a roupa e deitou na cama, tá? Tudo bem. Mas não tem intimidade emocional, que é falar. Olha, eu não gosto disso. Olha, isso eu não achei legal. Eu preciso que você se posicione, marido. Eu preciso que você decida isso. Eu preciso que você faça aquilo. Ou então, não, olha, isso não está muito legal para mim. E essa comunicação entre o marido e a mulher precisa haver. Né? E nos dias atuais, por que eu estou trazendo isso para a mulher atual? Porque nos dias atuais, o grande problema é a comunicação. Sim. Você vai ver uma grande empresa,
Qual é o problema? A comunicação. A pessoa falou, o outro não entendeu. E aí fez do jeito que achava que tinha que fazer, né? Ou então não se achou na liberdade de sentar e perguntar. Você, como secretária da nossa cidade, né, amada? Você conhece aí a nossa prefeitura, você já trabalhou em outras empresas, né? Paralelo a isso, eu já trabalhei em outras empresas, a Lid também tem conhecimento. Então, eu vejo assim, como a comunicação tem hoje trazido tantos problemas para o nível de relação humana. E isso não é diferente dentro de um casamento, isso não é diferente para a mulher atual em todas as áreas, né? É isso mesmo. E a comunicação é tornar comum a ação. E a responsabilidade, a gente fala, como você trouxe o exemplo, falou e o outro não fez. Na comunicação, o responsável é o emissor. Né? Então, assim, então eu não passei da forma que ele entendeu. Eu não busquei feedback se ele entendeu que era para fazer da forma que eu pedi. E quando a gente traz isso para o casamento, gera também assim, mas você não sabe que é assim? Tá? A gente parece que é óbvio. Nós mulheres temos muito disso. Porque a gente pensa e acha que eles já têm que saber, né? A gente pensou bem assim, né, gente? Eu sempre falo assim, tá, mas você não me falou, você só deve ter pensado. E aí Falei, você resolveu, mas você não na cabeça. Muito bom. E é isso mesmo. E é um conflito. E como a Diana falou, é um aprendizado. A Diana trouxe a experiência dela, aprendi já com a sua experiência. Porque eu falo assim, o casamento é um contínuo aprendizado, né? É verdade. Da pessoa entender. Eu não sou menos mulher, porque se eu vou perguntar para o meu marido, posso isso agora? Ele também não vai ser menos o papel dele se ele falar, deixa que você faça isso. Então, acho que esse é um nível de maturidade. Né? E que a comunicação traz isso. Então, é muito importante o casal, né? E eu falo, falando de mim aqui, sempre desenvolver isso. Eu comunico, não sei se eu comunico bem, mas eu falo muito, né? E aí o meu marido não é. Ele não é de falar. Então, às vezes eu falo, tá tudo na sua cabeça, você tem que falar. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber? Você tem que falar. Não, mas você sabia que eu não gosto disso. Não sabia. Não é? Você tem que falar. Você fala, então, é casamento perfeito? Não, mas quando a gente decide estar junto, você paga, né, um tempo melhor para você falar assim, nossa, como que essa pessoa vai entender melhor, então, a forma que eu comunico? É a minha responsabilidade como emissor. Para evitar as brigas, evitar as discussões, muitas vezes necessárias. Né? Eu lembro que uma vez a professora falou assim, casal se habitua a discutir. Né? E uma vez eu me peguei, a gente assim, discutindo por tudo. Por qualquer coisa. Então, porque bateu a porta do carro. Eu falei, gente, a gente está pegando um vício de discussão. Claro. Porque falta comunicação. Né? Então, igual você trouxe. Então, a comunicação é quem está emitindo falar, pera lá, se eu falar desse tom, ele vai achar que eu estou mandando. Então, que tom que eu vou falar? É verdade. Que tom que eu vou chegar no coração dele que ele vai entender? Por isso que eu falo que é o emissor que é responsável. Né? E a mesma forma nos relacionamentos, no profissional, como você disse. Eu trabalho com servidores, né? E que têm um modus operandi de um serviço público. Eu venho da iniciativa privada. E aí, chego com uma vontade de é assim que funciona. Não, pera lá, deixa eu entender o contexto. Como é que eu vou me comunicar aqui para me fazer compreendida e atendida nas propostas que eu tenho. Então, de novo, a responsabilidade do emissor. Então, assim, isso para mim tem sido um aprendizado mesmo. Falando dos dias atuais, e eu sou mulher do dia atual, né? A comunicação nunca foi tão usada. A gente está aqui hoje num ambiente todo preparado para a comunicação. Você falou que as suas amigas de Fortaleza alcançam pessoas de outros lugares, de outros estados, de outras fronteiras, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem parado para refletir na comunicação a a dois. Vê a questão do mundo pós-pandemia, né? Porque o que a gente mais vê nos relacionamentos foi exatamente que as pessoas começaram a conviver mais em casa, porque verdade. eram Teve que conversar, totalmente distantes, né? Porque não havia a comunicação, o diálogo, a intimidade. Quando precisou conviver ali, então, assim, há até dados agora já de muitas situações, né, de doenças emocionais, tudo por questão de conviver em casa. Porque não existia isso, então ficava assim, né, no automático. Quando precisou de estar ali, conviver no tete-a-tete, aí foram vendo, né, os carrapichos. Com certeza. E precisou de rever, e de enfrentar, e de entender, né? Então, agora, muito mais isso está sendo exposto para a gente, né? E que bom que a gente tenha esse olhar. Por isso que
o olhar da Bíblia é importante, porque certeza. a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. E ele prometeu nos ensinar todas as Todas coisas. as coisas. E você Isso me comentou, né, consola. Lid? Como a gente realmente tem essa facilidade como mulheres, né, gente? De dizer assim, não. Aí o marido fala, mas ela quer dizer sim. Sim, mas ela quer dizer não, né? E assim, e a gente quer que a pessoa adivinhe, Adivinhe, né? E infelizmente, a mulher, por ser uma alma muito feminina, muito sentimental, né? Muito delicada. Os hormônios Os ajudam hormônios, né? Então, assim, ela acaba matando a pessoa primeiro dentro do coração. Sim. E aí não vamos falar só no âmbito, talvez, de um casamento, mas no âmbito de uma amizade, de uma paternidade, de Sim. uma maternidade. De repente, tem quantas mulheres que não conseguem se relacionar bem com a sua mãe, né? Sim. E isso a pessoa acha que está mais no externo, mas está muito no interno também. Porque a mulher, por ela ser tão sentimental, muitas vezes ela mata a pessoa lá dentro do coração. E aí fica naquele superficial, Sim, na indiferença. achando que tá tudo bem. E não tá, né? Então, assim, esse olhar para dentro é o que tem chocado muito, né? Exatamente. A pandemia fez isso, você voltar Sim. para dentro de casa, né? E principalmente porque, assim, muitas vezes nós não entendemos o funcionamento do emocional do outro. Porque o que acontece? Você está esperando que ele te responda da forma como você espera. Mas ele está te respondendo, só que do jeito dele. Do que ele dá conta. Então, você sabe entender qual que é a linguagem que ele tem de amor? Então, quando você passa a olhar um pouco para isso, você passa a entender. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Como eu sei que ele não é de falar ou não é... Então, o que eu falo? Eu falo, ó, eu quero isso, ó, eu não gosto assim. Não, Com certeza. pode ser assim? Nossa, eu gosto que fala. Eu preciso disso. Nossa, hoje eu tô carente, você pode me dar um abraço? Eu ficava lá esperando meses ele me dar um abraço, mas não é dele. Não é dele. Pra ele tá tudo certo. O abraço dele é de que jeito? Ele falou assim, você tá precisando de alguma coisa? E aí, aqui, nossa, eu vou fazer isso aqui pra você. Esse é o abraço dele. Entendeu? Talvez você está nos assistindo e acho que nós, Tereza, que temos um perfil de maridos que fala pouco. Por que será, né? Será que a gente dá espaço? Contrai se atrai, né? Mas exatamente, pode perceber o perfil, ó. O seu, eu acho que ainda sou a mais tímida aqui das duas. Você é tímida? Você acha? Mas pode perceber. Mas sabe... Mas eu brinco muito, porque é o que ela tá falando, eu já fiz muito isso com meu esposo. Gente, a gente tem que ajudar. Se a gente tem facilidade de falar e o outro não tem, ajude, né? Viu, Letícia? A gente tem um casal aqui assistindo a gente, viu, gente? Ao vivo. Eu não sei como é ali, mas eles estão recebendo. Ô, Gi, vou falar um pouco assim, né? A gente pode falar da gente. Eu, no meu caso, eu comecei a me silenciar em algumas ocasiões. Porque, assim, por parecer ter a resposta pronta para tudo, o outro fica muito assim. Ah, eu sei que você vai falar, eu sei que você vai dizer. Então, meio assim. Hein? Ah, tá. Não, você não vai falar? Eu falei, o que você quer que eu diga? Não, fala você. Sabe, assim, para estimular para que a pessoa fale. Também tem um ambiente dela poder falar. Mas como a Lidiane trouxe muito bem, né? Assim, qual que é o outro, a linguagem do outro? E, assim, acho que foi não sei se foi a pastora Vânia e o pastor Marcos, eles fizeram uma experiência uma vez de juntar, hoje nem sei se usa mais Durepox, né? As duas partes separadas, e aí eles juntaram toda a Durepox, aí falou assim, tem como separar agora que está junta? Não. Tem. Mas uma parte separada da outra não traz a função que é de vedar, que é de fazer. O casamento é assim. Então, são pessoas diferentes, mas que se elas estiverem decididas e dispostas a se misturar uma com a outra para gerar essa intimidade, tornar uma só carne, eu não vejo... a relação sexual, ela traz isso, mas para que materialize isso, né? Precisa muito mais, né? Sentimento, né? Sentimento precisa estar... Isso não é carne, né? É carne, precisa estar disposto a se unir, a se abrir mão. Eu vou mudar, no Durepox muda até a cor, né? Sim. Um deixa de ter a cor do outro para ter uma identidade juntos. E eu acho que voltando lá no assunto do divórcio, quando o cristão tem a base bíblica, né? E você falou, vou lá na Bíblia, é porque daí você fala assim, não, eu vou andar a segunda milha. Porque o propósito que Deus... Quem uniu foi Deus. Então, o propósito de Deus, ele não erra. Tem um propósito nisso. Então, onde é que é a minha parte de abrir mão para eu me misturar?
né? E o outro, o que o outro pode fazer para se misturar, para a gente ter uma identidade como casal, né? Eu acho que esse é um principal desafio das pessoas nos dias atuais, querer estar casada. É querer deixar que esse processo é doído. Com certeza. Né? E deixar que o Espírito Santo fala assim, Lucimara, no meu caso, né? Você não é tão boazinha assim? Você não é tão bonitinha assim? Quando eu casei, eu levei um susto, porque eu me conheci. Eu era a filhinha, né? Então, estava tudo certinho. Só recebia elogios da minha mãe, né? E aí, quando você casa, você começa a ver que você não era tão bonitinha assim, que você tem os carrapichos. Né? O espelho é o outro, né? E aí você Esses dias eu brinquei, eu tava assim com os meus parentes, era aniversário, eu tava assim na mesa, e eu não sei o que eu tava contando, não vou me lembrar agora, mas eu tava falando assim, gente, eu sou uma pessoa tão legal. Aí todo mundo fez assim, ó. Oi? Eu falei assim, o quê? Eu não sou legal, gente. Eu sou Nossa, foi um retorno bem sincero. De quem que nós estamos falando? Não, tudo bem, eu sou um pouco difícil, mas, gente, eu sou gente boa. O Espírito Santo vai me ajudar. Agora sim, você falou uma parte legal, sincero, né? Mas é isso, porque o outro é o nosso reflexo, né, Diana? E se a gente dá a oportunidade para o outro falar numa relação, por exemplo, que às vezes a gente acha que está dando 10 na relação, e aí você para ouvir o outro falar, Natal, então o que não está legal? E aí você vai assim, não estava certo isso? Não. Esses dias eu passei por um exercício, viu? Eu tinha que fazer um questionário, né? E aí eu tinha que falar das nossas vulnerabilidades. Gente, foi mesmo. É fácil? Não é. Não. Né? E aí eu falei, gente, eu tenho que escrever aqui das minhas vulnerabilidades, onde é que eu não sou boa, onde é que eu sou fraca, onde é que eu preciso de ajuda, né? Mover. E tal. E aí eu fiz sozinha. Escrevi, e aí meu marido estava perto, né? E aí ele falou, você tá escrevendo tanto. Eu falei, eu tô pondo tudo aqui mesmo, vai. Aí fui, né? Mas eu falei assim pra ele, mas agora eu quero ouvir de você. Eu vou ler pra você e eu quero que você me avalie se está faltando alguma coisa. Eu pedi pro meu marido e meu filho pra me ajudar, porque eles que sabem da minha vulnerabilidade, né? Mais do que eu. E aí eu fui lendo, aí ele até ficou assim, não, você foi bem honesta aí, viu? E tal. Deixa eu ajudar um pouquinho. Aí eu falei assim, mas como é tão reflexivo aquilo pra gente? De lá pra cá, desse dia pra cá, eu tenho me lembrado do que eu escrevi, sabe? Daquilo que eu sou vulnerável, daquilo que eu não sou certa em todas as coisas, daquilo que eu não sei todas as coisas, né? Isso eu trato muito com o Espírito Santo. Eu falo assim, eu descobri esse lugar, sabe? Quando alguma coisa me chateia muito, uma coisa me magoa muito, primeiro eu vou para esse lugar, né? Eu aprendi pro Espírito Santo. E eu levo as minhas mazelas, sabe? E ali, quantas vezes eu ouvi assim, a doce voz do Espírito Santo dizendo para mim, quem disse que você tá certa? Ali já me desmonta, né? A minha justiça própria vai pro chão. Você já perdoa, nem que você não queira. Porque quem disse que você está certa, Diana? Quem disse que você tem que morar nesse lugar que você foi machucada, que você foi... Tinha razão. Tinha razão e não te ouviram, e não te deram atenção e tal, sabe? Então, assim, é um lugar mesmo de empatia, de você entender assim, mas por que o outro agiu assim? Mas por que o outro transformou isso? Vai ficando mais leve, sabe? Para você ficar menos tempo sofrendo, né? E a gente falou já de divórcio, a gente falou já de casamento, e um tempo desse eu aconselhando uma mulher que tinha passado por um adultério, né? O marido dela tinha adulterado, e ela muito, muito triste, muito sofrida, e eu ali aconselhando ela, e a gente não tem resposta para tudo, eu ouvindo a dor dela, e eu comecei a orar em espírito, né, dizendo, Senhor, me ajuda, o que eu digo agora, sabe? Porque a dor dela é real, é legítima, eu não me imagino nessa dor, né? E você simplesmente dizer, ai, perdoa e segue, não é assim. Talvez falar é fácil, mas viver é difícil, né? E ali com o Espírito Santo, eu orando, e Deus me deu uma palavra para ela que eu já usei para outras mulheres em outros casamentos, e eu gostaria de compartilhar ela aqui, sabe? E a palavra que o Espírito Santo me deu naquela tarde foi assim, fulana, é muito doloroso, é o que você falou do Durapox, né, ali, né? É a mistura, você tentar emendar, e você tentar restaurar, sabe? E eu falei para ela, eu sei que é muito doloroso a dor da restauração. Passar pelo processo da restauração de um casamento. Contudo, é muito maior a dor do divórcio.
Então, por mais que uma pessoa esteja agora nos ouvindo, esteja passando por uma situação tão delicada em casa, com o seu casamento, achando que não há mais esperança, e talvez você está se sentindo machucada, ou até você é homem, né? Machucado, traído, e você tem um casamento ali, né? Vocês são casados, vocês têm uma família construída. Então, assim, analise todas as coisas, pondere tudo, porque a dor da restauração é grande, ela é real? É. Mas muito maior vai ser a dor de um divórcio, de uma separação. Né? Então, assim, vale a pena ainda tentar investir, vale a pena tentar restaurar, vale a pena pedir ajuda. Gente, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. E nós queremos te incentivar. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece a poderosa ajuda do Espírito Santo de Deus, permita que ela toque em você, na sua vida, na sua casa e na sua história. É só a gente permitir. Ele hoje está disponível, derramado sobre as nossas vidas. E é só você abrir a porta do seu coração e dizer: Jesus, eu quero você como meu Salvador. Espírito Santo, eu te quero hoje como meu auxiliador, como meu ajudador. Eu preciso de ajuda para mim, para minha casa, para minha família, para minha história. E hoje ele está disponível para te ajudar e te atender. É simples, é fácil, basta você querer, né? E a gente tem que trazer essa esperança, sabe? Falar sobre casamento, falar sobre família, eu posso dizer assim, é o princípio de Deus mais atingido hoje na atualidade. Sim. E a mulher, como uma mulher sábia, a Bíblia fala isso, ou ela constrói ou ela destrói. E um dia uma pessoa que estava passando por um processo até de separação, mas glória a Deus não se separou, me disse isso. Ah, Diana, fala isso pra mim, não, é muito pesado. Quer dizer que a mulher tola destrói, a mulher sábia edifica. Então o peso é todo meu, a responsabilidade é toda minha. Não, não é que a responsabilidade é toda sua, mas a Bíblia fala isso. A mulher sábia pode edificar a sua casa. Como é isso, Lid? Para quem está nos assistindo hoje, está dizendo assim, mas eu tô nos dias atuais. Como é que a Bíblia me traz um discurso desse? Que a mulher sábia edifica e a tola destrói. A responsabilidade não é só minha? Olha, eu vou até assim, compartilhar daqui do meu pessoal, da minha experiência. Eu cheguei quase a uma separação e assim, eu ouvi uma vez num congresso de casais. E eu acho que isso é bem real, que o que te faz estar junto com o seu parceiro não é o amor, é a sua decisão diante de Jesus, do seu sim no altar, entendeu? Então, isso para mim foi o que me manteve. Eu posso dizer para você que quando eu comecei a olhar ele sobre a visão de como Jesus olha para ele, eu permiti uma chance dele ter a oportunidade dele ser curado. Porque a gente fica só colocando o defeito que o outro tem. E, na realidade, na maioria das vezes, nós é que provocamos. Né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui me curar. Eu fui procurar, eu fui me cuidar. Fui aonde eu percebi... Gente. Olhar para si, né? Olhei para mim e falei assim, não, mas espera aí. Fui me tratar... Fui emagrecer, fui cuidar de mim e tudo mais, onde eu estou errando e tudo, e permitir o tempo dele, porque cada um tem o seu tempo. Claro. E eu estou descobrindo um marido muito precioso. Aleluia! Eu estou muito feliz, assim, eu estou muito feliz, assim, eu comento assim com uma amiga que eu mais me abro, falei assim, nossa, como Deus me livrou e me deu graça de ter dado a chance dele se mostrar da restauração. Aleluia. Porque, tipo assim, e assim, não era só ele, na realidade, o milagre maior foi em mim, né? Porque o problema não era ele, sim como eu via ele, né? Então eu não conseguia enxergar a pessoa, né? Então, quando eu comecei a entender essa questão, eu pude enxergar uma outra pessoa. E eu falei assim, nossa, que marido que eu tenho. E hoje eu vejo, né, ele cuidando de mim, cuidando dos filhos, e ele com as meninas e com o Gianluca, porque na realidade, eu só vou até onde ele me permite. Então, assim, eu não consigo ir até lá se ele não me permitir. É verdade. Você entendeu? Então, assim, eu vivo porque nós temos esse temperamento de fazer, de ser mais ativa.
E ele, nesse temperamento, às vezes, de mais quieto, às vezes dá essa impressão de que é a gente que manda, é a gente que vai e conduz, é a gente, né? Como a gente, às vezes, está mais na frente, aparece mais. Né? Esse é o meu caso, né? Claro. Então, dá essa impressão, mas, na realidade, é o inverso. Porque Com eu certeza. só faço isso porque ele que me permite. Porque se ele não me permitisse, eu não faria. Então, hoje eu me sinto feliz, completa, e assim, muito agraciada por Deus por esperar, porque eu também continuo me curando, né? E a pessoa que eu me tornei fez ele melhorar. Amém. Porque Mas porque você entendeu? melhorou e você automaticamente Exatamente, melhorou porque ele, tudo melhora, né? É. Então, tudo parte de você olhar para si e perceber em você primeiro, né? E então, eu acho que é muito isso. É uma decisão do sim que você faz diante de Jesus. Né? Porque eu acho que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a regar esse amor. Por isso que é maravilhoso a gente falar que a lindo. nossa visão aqui, o nosso norte é a Bíblia, É, né? exatamente. Porque talvez o mundo vai dizer o quê? Separa. Vai ser feliz. Você não precisa o disso, importante é ser não. feliz. Você Pra se que você vai se mantém. tratar? O problema tá no outro, né? Exatamente. O problema tá no outro. Vai se tratar não, vai melhorar não. E assim, a nossa luz é a Bíblia. E a Bíblia fala, restaura, né? Anda mais uma milha. Vamos lá, Exatamente. vamos tentar. Eu conversei com uma pessoa esses dias que tava com um problema no casamento também. E você falando isso me lembrou muito o que ela disse. Ela é muito insatisfeita, porque é sempre assim, né? A mulher é insatisfeita, a mulher, o homem não supre mais, não é mais aquilo que eu pensava que fosse e tal. E aí ela foi para uma terapia com o marido. E eles conversando e tal, e aí o marido pegou e disse, ela quer separar porque ela está insatisfeita, porque ela acha que eu não sirvo mais e tudo. Tá tudo bem, porque na verdade ela é boa demais para mim. Ela se acha boa demais pra mim. E quem me contou isso foi a mulher, né? E a mulher disse assim... E quando ela me contou, eu falei, nossa, ela explodiu agora que ele disse isso, Não, né? ela encolheu, né? Aí ela pegou e disse assim, que na hora a ficha dela caiu. É. Que ela disse, ele tem razão. Eu não estou valorizando ele como homem, eu não estou honrando ele como homem, Sim. porque eu me acho muito melhor que ele. É. Né? Então, essa questão, quando a gente se acha, né, a questão assim da comparação. Sim. A comparação tem dois caminhos muito perigosos. Ou você se acha muito aquém, e se Uhum. defina Isso. e fica ali se achando, né, Vítima. O nada. a vítima, o nada. Ou você é arrogante, se acha melhor que o outro. Né? Então, é um caminho muito perigoso. E aí ela se percebeu que naquele contexto, ela estava se achando muito melhor que ele. E por isso que o olhar dela para ele era um olhar ruim. E até a inteligência emocional fala isso, né? O que você foca, expande. Então, qual é o olhar que você está tendo para quem está do seu lado? Nós estamos falando de casamento, gente, mas é para todas as áreas da nossa vida. Pra tudo. É um relacionamento no trabalho, é o seu relacionamento, você que está solteira, dentro de casa, com pai e mãe, sabe? É em todas as áreas, porque o que a gente vive no casamento nada mais é do que uma experiência de relacional, que você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Né? É isso mesmo. A Lígia, ela trouxe uma coisa que é tão... O Espírito Santo é muito lindo, né? Porque quando você achou que era o momento de dizer basta, o Espírito Santo voltou o olhar para o que é mais importante, que é para você. Deus nos trata como indivíduo. E, ao mesmo tempo, Ele respeita a nossa decisão, a nossa individualidade, e Ele pede para que a gente ame o próximo como a nós primeiro. Então, fala assim, peraí, como é que você está querendo amar Ele? Se você nem está se amando, você não está se cuidando, que você é obra-prima, então primeiro ele trouxe para você pro quanto que você é importante, para que você visse importância nele, né? E, Diana, sobre esse aspecto, né, do relacionamento, da jovem, que às vezes também acha, isso é só para casal, não. Porque geralmente a gente reflete, leva para o casamento a referência que a gente teve de relacionamento. Né? Então, as mulheres hoje, dos dias atuais, casam mais velhas. Tem isso também, né? Falando das mulheres da atualidade. As mulheres casam mais velhas, elas já casam, a maioria delas, com a profissão definida, né? Com a vida financeira, na maioria das vezes, já resolvida. Então, ela se decidiu para o casamento. Gente, mas eu falo isso, não querem ter filhos. Mas ela se decidiu estar junto. Né? E aí, por qualquer motivo, separa. Fala, mas peraí, não casou na ingenuidade, que as mulheres na antiguidade casavam com 15 anos, sem nenhuma referência do que era um casamento. Não, ela casa sabendo. Emocionalmente, era para estar madura. Eu estou casando porque eu quero.
E aí, na primeira eventualidade, que não é do jeito, né? descarta. Então, na verdade, a gente vê que as mulheres, trazendo para as mulheres atuais, é essa questão da comparação, que é muito forte, que nada mais é do que o princípio é uma ingratidão, né? Então, se eu me sinto menor, eu estou sendo ingrato pelo que Deus fez e o que eu tenho, da potencialidade que eu sou. Se eu estou me sentindo aquém, de novo, eu estou fugindo aos propósitos de Deus, porque Deus fala que aquele que se acha maior, que sirva. Né? Então, a gente percebe que as mulheres dos dias atuais, eu converso com muitas jovens solteiras, e a gente vê isso, fala, primeiro se ame, se conheça, para depois se relacionar. Porque o relacionamento vai pedir para você abrir mão de várias coisas. Você está disposta a abrir mão, né, de tudo isso? Então, por isso que daí a gente vai na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela não fala que eu tenho que casar, mas me orienta que não é bom eu estar sozinha. Claro. Me orienta. Não é bom que o homem seja só. E se eu decido pelo casamento, eu preciso... não estou amando hoje, mas você fez um compromisso diante de Deus. Né? Vá até Isso o fim. é totalmente regado, né? Até porque vai mudando. Eu vejo que, assim, o amor, ele vai melhorando. Claro. A sensação que eu tenho. Porque a gente amadurece, a gente muda. Mas A gente vai se moldando e as coisas vão ficando, na realidade, melhores. Com certeza. Não, eu falo É igual isso, vinho. Eu posso declarar meu amor e meu marido, mas assim, semana que vem eles vão fazer 8 anos de casados, né? Dia 28 de novembro, aniversário de Franca. E eu falei isso pra essa semana. Eu falei, amor, hoje eu te amo muito mais do que eu amava 8 anos atrás. Por isso. É a convivência, é o relacionamento. E só nós dois sabemos o quanto já choramos, o quanto já sofremos, o quanto já passamos por situações que não imaginávamos passar, situações maravilhosas, mas situações dolorosas também, né? E mesmo assim, a gente pode olhar e dizer, hoje eu te amo mais do que eu amava 8 anos atrás, porque o amor, ele vai amadurecendo e vai construindo isso. E é importante a gente falar com as solteiras, porque eu vejo assim, as mulheres atuais, muitas vezes, como você bem colocou, Lu, eu vou demorar pra casar, eu vou demorar pra ter filho, então não quero ter filho. Não preciso, minha mãe teve não sei quantos filhos, mas eu não preciso ter, né? E aí se torna, de uma certa forma, tudo muito superficial. E uma pessoa muito querida que eu conheço, de repente estava namorando, né? Não é cristã e tal, e é muito natural, né? Ter relação e tal. E ela, uma mulher já formada, com a sua com a vida profissional muito bem estável, ele também. E em 1 mês, ou 2 meses, sei lá, 3 meses, engravidou. Então vamos morar junto. Não precisa casar. Atualidade, vamos ser atual, vamos ser moderno, não precisa nada disso. Eu transo com quem eu quero, engravidei, eu sou uma mulher madura, eu quero ter essa criança. E não é maturidade isso, né? Eu quero ter essa criança e eu vou casar. E a gente vai morar junto. E foram morar junto. Tá. Foram morar junto, a criança nasceu, a criança tinha meses, né? E aí, de repente, uma das primeiras brigas, ele pegou as coisas e foi embora. Né? E eu conversando com a família, e é um momento de dor do mesmo jeito. Agora ela ficou ali sozinha com a criança, uma bebê, tinha meses a criança, né? E tal, e foi embora. E eu, já cristã, né, conversando com essas famílias, eu perguntei para os familiares que estavam ali passando por esse momento de luto, né? Um momento de dor mesmo. Porque aí já os pais bem casados, né, que eram os avós da criança, não imaginavam que a filha ia passar por isso e tudo. E a minha pergunta foi uma só. Fulana, me diz uma coisa. Se a mãe e o pai tivessem literalmente esperado, casado, né? Feito uma aliança, engravidado, você acha que na primeira briga ele tinha pegado as coisas e tinha ido embora? Não tinha. Porque a aliança é outra coisa. Não é um contrato, né? Isso é outra coisa. Mas a modernidade deixa os relacionamentos superficiais e descartáveis. Então, peraí, eu tive com você, eu tive uma relação com você, engravidou, tivemos uma criança, mas assim, a gente brigou. Eu não tenho nada com você. Na verdade, eu não sou casado com você. Porque nós somos modernos. Então, agora você se vira. Né? É claro que o pai... Vai dar assistência para a criança, né? Vai dar assistência, certo. mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Não é, né? A criança precisa dos dois. É diferente, sabe? Então, assim, é isso que a gente quer alertar também. Cuidado com a questão da atualidade, da modernidade, tudo pode, da praticidade, paz e amor. Né? Não, o importante é ser feliz. Não é. Não é. Porque as dores amanhã serão muito maiores, as consequências serão muito maiores do que você buscar os princípios. E as pessoas acham que Deus estabeleceu esses princípios porque Deus é tirano, porque Deus é bravo, porque Deus é mau. Não, pelo contrário.
Porque ele é amor, porque ele é cuidadoso, porque ele é amoroso. Ele e preserva, ele sabia que se a gente não andasse por esses princípios, nós vamos sofrer. Eu sempre falo assim, né? Andar com Deus é uma questão de inteligência. Me desculpa, mas é. É uma proteção, uma segurança. É isso que eu penso, Lu, sabe? Mas Quando eu me converti, falei, cara, agora eu não quero andar na força do meu braço, na força das minhas pernas, eu quero obedecer os princípios. Volto a dizer, gente, não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de busca constante em obedecer à vontade de Deus. A gente nunca vai ser perfeito, nós vamos errar, vamos vacilar, mas a gente tenta obedecer a Deus. E quando você anda nesse caminho, eu sempre falo, é um sinal de inteligência. Porque você sabe que esse caminho vai te proteger, vai te dar sabedoria, vai levar a sua vida para um lugar melhor. Não é uma ausência de problemas. Você acabou de falar que você buscou uma restauração para o seu casamento. Exatamente. Entende? Nós vamos ter problemas. Sim. Eu tenho as minhas pedras no sapato. Mas a gente sabe que a gente está andando num Não lugar está seguro. sozinho. Não está é? sozinho. É isso mesmo. E quando você falava da menina, eu falei, gente, é diferente de contrato e aliança. Aliança, Né? com certeza. Então tem tudo com a pessoa entender que é aliança. E enquanto você está falando, me veio, né? Deus é tirano, não. Quais são os pilares de Deus, né? E ele fala que na vida cristã nós temos que trabalhar isso: a fé, a esperança e o amor. Então, assim, a fé é a confiança de que ele é soberano. Ele não é tirano, ele é soberano. Aleluia. Mas na soberania de Deus, ele incluiu a nós. Né? E ele nos Porque deu. a gente escolhe. Porque a gente escolhe, nos deu livre-arbítrio, mas não deu direção, deixou o Espírito Santo como ajudador. E a confiança, né? Então, assim, as meninas que estão solteiras, primeiro, não coloque no outro a sua confiança, mas em Deus a sua confiança. Para que você não entre de uma maneira desesperadora num relacionamento, até porque na hora que passar uma situação difícil, você vai, Deus, espera lá, eu orei, eu busquei, eu esperei. Você me deu isso? Né? Não, onde é que precisa ajustar, né, na verdade? Então, você tem ali Deus para estar te auxiliando. Então, a confiança, ter a fé, ter a confiança, ter a esperança no seu casamento, ter a esperança na sua vida solteira. Né? Não é bom que Deus seja só. Eu vejo algumas pessoas falando assim, mas acho que o casamento não é para mim. Né? Então, assim, o quanto será que também eu falo, num tempo que eu tive de solteirice, eu lembro que um período da igreja, eu reuni algumas meninas que eram da mesma faixa etária, e a gente falou, gente, nós estamos todas acima de 25 anos, 30, 35, gente, a gente precisa mexer. Estou cansada de andar só com vocês, né? Porque é só mulher e mulher. E nós decidimos estar juntas e orando nesse propósito. E teve algumas que falaram assim, ai, gente, pelo amor de Deus, que desespero. Não, buscar a vontade de Deus, se concordar no mesmo propósito, de estar orando junto no mesmo propósito, a gente começou. E lá na ocasião, no mesmo ano, 5 casaram. E Deus trouxe todo isso para nós. Por que eu vejo? Primeiro, é a confiança, é a fé, é a esperança que Deus tem para mim, é sempre o melhor, é a esperança de que, se eu estou cumprindo os princípios de Deus, Ele é fiel em toda a trajetória, Ele não vai me decepcionar, né? Então, Ele vai estar comigo, como Ele prometeu estar, até o final do tempo, Ele está comigo. Então, essa esperança de que é possível. E o amor. Né? A gente não vai precisa amar como Deus ama, mas às vezes a gente tem que suportar algumas coisas, né? Não, com esse olhar de falar, Espírito Santo, me dá esse olhar. Eu vou abrir aqui um dia. Fala que podcast vem na gente. A gente emenda. Mas dia... é para edificar, aleluia, né, igreja? Até para mostrar, assim, nosso telhado é de vidro. Nós somos seres humanos e nós não estamos aqui pregando a perfeição, né? Até porque a gente é humano. E aí, eu estava numa situação muito difícil mesmo no meu casamento, desentendimento. E eu peguei o meu filho mais novo e disse, vamos fazer uma caminhada? Vamos com a mamãe? Vamos. Fui andar e ele queria amora. Aí eu fui lá, parei, né? Eu moro aqui próximo a uma mata. Parei, a amora ele não conseguiu pegar embaixo. Eu disse, lá em cima tem. Aí eu subi no pé da amora, estou lá pegando a amora. Eu falei assim, mãe, você vai cair. Eu falei, não, filho, tá tudo certo, eu pego, né? E na hora, porque eu tenho muito isso, né? A gente tem que culcar, a palavra de Deus diz isso, o tempo todo a verdade. E eu falei para meu filho, olha, filho, assim como a mãe está fazendo, imagine Deus, Ele faz por você, para realizar o desejo do seu coração, né? Deus te ama tanto. E fui lá, pegando e pregando para o meu filho, ministrando. Eu falei assim, a mamãe não vai medir esforços para fazer algo que você queira, mas só que a mamãe ainda vai falhar. Mas Deus não. Se um dia você desejar alguma coisa, colocar diante de Deus, Deus vai realizar. E naquele hora, o Espírito Santo veio para mim e fala,
e no seu casamento? Eu quase caí do pé de amor. Eu falei assim, ai, Deus. Daí ele trouxe justamente essa fala que você trouxe com o seu marido. Olhe por ele com o meu olhar. Né? Olhe com ele a partir do meu olhar. O meu amor que você está dizendo que eu tenho por ele, eu também tenho por ele. E você que mostra isso. Claro. Nossa, eu desci desconcertada. Porque o Espírito Santo, ele é assim. Né? Ele nos corrige em amor. Não com o dedo, por isso que ele não é tirano. Ele corrige e fala, filho, vem cá, pera lá. E é engraçado, assim, vendo vocês comentando disso, o Espírito Santo está me tocando aqui. Tudo se resume no nosso constante andar com Deus. Porque verdade. O quanto mais a gente fica íntima de Deus, ele nos permite aprofundar um pouquinho mais nele, e aí a gente se conhece mais um pouquinho, e a gente se cura mais um pouquinho, e aí a gente vai melhorando na caminhada com Cristo, né? Porque se a gente não se permitir Deus na vida, fica muito difícil estar no meio dessa sociedade. Então, a gente acaba indo... Pelo momento, né? Se porque conformando. Isso, então você vai se moldando ao que está aí no molde do mundo e você vai na segue, toada, né? Você segue a toada e você não consegue. E eu gosto muito da palavra que a pastora sempre fala, que a gente é um imã. Com né? certeza. A gente atrai, né? O que você está sentindo, você atrai. O que você acredita, Falar nisso, você vamos atrai. mandar um beijinho para nossa pastora, porque a gente fala pastora Vânia Arantes, que a gente ama. Qualquer dia eu vou trazer a senhora aqui, tá? Tete a tete. Então, eu acho que isso é muito real, porque a gente precisa se conhecer, se permitir, conhecer mais Jesus. E eu posso falar algo? Com né? certeza. Eu estava assim, sou cristã já há um bom tempo, mas para você ver como que, assim, eu acho que ainda falta muito para mim ainda. A mas, todos assim, nós, amada. É uma jornada. A todo momento, eu me achego diante de Deus e eu falo assim, Deus, obrigada, eu quero mais, eu quero mais. E aí, um dia, eu estava num devocional meu com Deus, né? E eu sou assim, quando eu encano com uma música, eu só fico com aquela música. E eu fico meses então nela. Vai, sabe assim? Canta uma palhinha. Vou ter minha palhinha. Não, então, assim... A gente não vai te atrapalhar. É uma música, tipo assim, eu não vou contar, mas é uma história linda. Ela chama Ele que é tudo que fala assim. A música fala o que Cristo... O que Cristo fala, Ele é. Então, tipo assim... Não tem variação, não né? Não tem. Então, assim, você está precisando de amor? Jesus é o amor. Então, quando Ele fala, o que Cristo oferece, Ele é. Ai. Né? E aí eu tava... Você vai cantar depois uma palhinha dela, né? Tá bom, vai, continua. Então assim, eu tava nesse devocional e agradecendo, porque naquele momento eu tava tão grata com tudo que estava acontecendo e, tipo assim, minha vida não estava perfeita, tinha muita coisa para melhorar. Mas eu estava com aquele sentimento assim, eu vivo na graça, no feito. Então, assim, tudo que tiver, Deus vai fazer, Deus vai trazer. Aleluia. Deus, obrigada, não me falta nada. E aí Jesus falou assim para mim, falta? Deixa eu te contar. Aí eu falei assim, sabe aquela voz? Sabe aquela voz? Sim. E aí eu já comecei a chorar, falei assim, Deus, mas o que me falta? E aí Deus me deu a imagem de um vaso faltando uma lasca. E eu sou esse vaso, né? O Espírito Santo falou, eu sou esse vaso, e essa lasca está faltando. E essa lasca representava para mim o meu incompleto, porque a gente vive, na realidade, tentando se achar nessa plenitude, de se achar completo, né? Então, a gente se perde nesse caminho se você não tem Deus, se você não tem Jesus e o Espírito Santo. Então, ele falou disso, me deu a imagem do vaso, e eu fui pesquisar até o vaso, a imagem. Fui ver algumas coisas sobre restauração de vasos, né? E comecei a orar. E o meu devocional foi fazendo assim, né? E aí, num dia, numa oração, Deus falou assim para mim. A gente tem aquela história de que eu não queria ter o segundo filho, né? Né? Eu não queria ter o segundo filho, eu estava assim, satisfeita, vou ficar só nesse. Aí não queria ter o segundo, Deus mandou o terceiro, mas tá tudo bem. Vai. E aí, nessa oração, foi quando Deus falou comigo sobre a minha segunda gestação, né? Que ele falou que essa lasca que faltava era o meu segundo filho. Amém. Olha né? só. E assim, eu estou muito emocionada, porque realmente
Hoje, eu tô me sentindo inteira. Olha eu só. creio. Sabe? É. Então, assim, eu vejo que tudo Quando ficou... Deus tem algo, né? É. Falta, né? Então, todas esses conflitos que a gente vive de relacionamento, mesmo com marido e mulher, mesmo em amizades, na realidade você está tentando ser inteira em algum momento, em alguma coisa. Né? E você não sabe aonde, sabe? Então, a lasca que faltava era o barro. E essa música fala disso. O barro é Jesus. Aleluia. Então, essa música fala de quando Jesus estava no poço com a mulher pecadora, né? E ela estava ali com o pecado dela, e ele era a água viva. E ela nunca mais teve sede. Né? Amém. E aí, no outro momento, a cura do cego Bartimeu, ele cospe no barro, faz um barro, porque ele é o barro. Faltava Jesus. Então, para ele ser curado da cegueira, faltava mais de Jesus nele. Por isso ele fez o barro e passou, e ele foi curado. Entendeu? Você vai cantar, né? Você vai esperar, porque o horário tá quase... meu horário já deu. O horário dela tá quase estourando, sabe? Não, mas agora eu vamos ter que ouvi. conhecer essa música, gente. Eu vou ter que olhar a letra. Pode. Acha que agora nós todos queremos conhecer essa música pela voz da nossa querida Lidy. Olha, eu confesso pra você que essa música é maravilhosa. E se chorar, tem problema não, tá valendo também. Tá? Aqui, Aqui gente, eu sempre penso que o podcast é isso. É um lugar, assim, de liberdade, sabe? A gente ser o que a gente é. Por isso que a gente expõe nossa vida, expõe nossos maridos, nossos filhos. Depois eles comentam lá se a gente passou fora do... Eu posso cantar inteira? Claro! É assim, ó. A Lucimara, ó, gente, se a Lucimara precisar sair, tá tudo bem ela dar tchau pra vocês, assim, porque ela tem um horário, tá? Ó, eu vou ter que ler porque é uma música comprida com uma letra bem intensa, então assim, mas já vou ter me preparar mas assim, aqui. Fica à vontade, que o seu coração receba. No deserto, eu estava no deserto, de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro. Agora está falando do cego. De quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu e do seu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz,
Para todo cansado que Cristo oferece, Ele é. Ele é. Essa é uma música, assim, Jesus. muito profunda, para Esse você final, entender então, ela. amassado na cruz, Exatamente. meu Deus. Então, essa música, ela sempre fez parte do meu devocional, porque e foi quando Deus falou para mim dessa lasca, faltava um pouco de barro para mim. E a bênção de Jesus foi as minhas filhas. Então, quando eu descobri que ainda não eram duas, porque isso acabou, assim, né, me colocando no meu lugar. Então, assim, a vinda das minhas filhas me trouxe de volta para o meu papel. Me resgatou a minha femininidade, Que legal. me colocou de volta no meu lugar de mãe, de esposa. Eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, eu tenho uma escola, eu tenho que gerir tudo isso, porém, eu sou mãe. esposa, eu sou mãe, Aleluia. eu sou de Jesus. Com certeza. E como é bom, né, Lídia, a gente Ai, ter isso tudo muito definido em nós, Isso. né? Assim, quais são os nossos verdadeiros papéis na atualidade, né? A gente tava brincando aqui no início, viu, gente, que nós somos muito falantes e tal, não sei o quê, mas assim, como Deus me ensinou isso quando eu casei? A gente tá falando de mulheres solteiras também. Eu casei, acho que com 36 anos, então eu casei bem tarde, né? Bem essa questão, já com tudo muito definido e tal. Contudo, o Senhor falou algo muito claro para mim quando eu casei. Você vai aprender agora a ser esposa. Porque eu tinha aprendido a fazer inúmeros papéis na minha vida até os meus 36 anos. Mas eu não tinha aprendido a ser esposa ainda. E o Senhor realmente me escondeu ali, né? Assim, no primeiro ano de casamento, eu não tinha contato com quase ninguém, porque eu vim morar em Franca, eu não conhecia muita gente, eu não tinha uma igreja determinada ainda e tal. E o que eu vejo, assim, hoje, né? A gente completando 8 anos de casado, eu entendo isso claramente. Muitas vezes eu recebo convites para fazer algumas atividades, para ministrar, para fazer isso e aquilo. E antes de eu aceitar, a primeira pessoa que tem que me autorizar é o meu esposo, né? Então, eu recebo uma agenda e eu mando para ele. Amor, dá certo? Pode ser assim? Pode ser desse jeito? Justamente porque eu não me acho inferior de ter a bênção dele, a autorização dele para eu poder fluir, né? E eu tenho a total consciência que o meu primeiro papel é ser esposa, depois mãe, né? E sucessivamente as demais coisas. Então, não adianta eu ser as demais coisas se meu primeiro papel não está sendo válido. É o que você disse. Quando Deus preparou ali, trouxe, né, o seu pedaço, mudou tudo, você entrou nesse lugar. Sim. E não deixou de ser uma excelente profissional, uma mulher cheia de dons e talentos, mas as coisas foram entrando no eixo, né? A Lu, hoje, tem um cargo público aqui na nossa cidade, é uma das secretárias da nossa prefeitura. E, assim, como colocar tudo isso em ordem, né? Ser uma mulher atual, ser uma mulher realmente que faz a diferença, até mesmo tendo um cargo público de renome na cidade, mas sabendo qual é o seu primeiro lugar, né? Isso. A Lid trouxe até os verbos corretos, né? Eu tenho, porque isso tudo que a gente de papéis na sociedade ou profissão, são coisas, né? Agora, quem eu sou? Ela diz, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cristã, eu sou de Jesus, né? Então, é essa identidade, a gente saber quem eu sou. Eu lembro que uma vez me perguntaram assim, nossa, mas agora que você vai ser secretária, você vai deixar... Eu falei, gente, primeiro, eu sou chamada por Deus para exercer isso. Amém. E eu faço as outras coisas, né? Eu estou secretária, mas eu sou serva. Então, a gente entender quem a gente é, para que haja esse equilíbrio, né? Eu falo, a sociedade o tempo inteiro vai dizer para você entrar na forma lá. Nossa, você não precisa disso? Para que isso, né? Mas a palavra de Deus fala para a gente não entrar nessa forma, não vos conformeis. Sim. E então a gente precisa o tempo todo entender quem a gente é. Peraí, quem eu sou? Eu sou isso, né? Então, assim, eu estou hoje num papel, desenvolvendo um papel, e não estaria lá se não fosse a vontade de Deus. Então, não posso mover lá fora da vontade de Deus. Então, eu tenho essa plena dependência, né? Eu falo assim, eu acho que eu nunca orei tanto por algo que eu já tivesse feito, porque eu falo assim para o Senhor o tempo
inteira. Eu falo, Senhor, o que o Senhor pensa para Franca? O que o Senhor quer para Franca? Né? E muitas vezes, quando eu não ouço direto, eu fico lá, Senhor, é isso que é para fazer? Meu Deus, me ajuda, me traz luz do que eu devo fazer. Porque eu entendo quem eu sou. Claro. Né? Eu não estou lá. Né? Eu sou, antes de estar lá, eu sou filha de Deus. E porque você é filha também, nós cremos que Deus colocou lá, né? Isso, e foi mesmo. E sem dizer assim, e todas as vezes quando eu tenho alguma conquista material, a nível de escolarização, eu me dedico isso ao Senhor, porque eu falo assim, eu não teria se não fosse Ele. Né? O versículo que diz, o homem não pode ter coisa alguma, se do céu não for dado, isso é uma verdade, que eu me apeguei. Porque eu falo assim, eu não posso ter nada se Deus não me der. Eu tenho essa dependência. Ele me colocou na terra com um propósito e Ele vai entregando as chaves. Eu estou aqui olhando as suas chaves. Ele vai entregando as chaves conforme eu consiga abrir. Né? Ele não vai me dar coisas que eu não estou ainda reconhecendo como oportunidade para eu abrir e entrar. Então, ele vai me entregando chaves. Então, eu sou e faço aquilo que ele vai permeando para eu fazer. Nunca sonhei estar nesse lugar, não pleiteei esse lugar, não busquei, não articulei para estar neste lugar. Então, eu digo assim, eu estou porque ele determinou assim, e em todos os outros lugares que eu já passei. Né? Então, isso é muito certo. Mas eu queria dizer que o Jean Lucas pediu esse segundo. O Jean Lucas orou. Lá no caso aqui, ele orou e falou, pessoal, nós vamos pedir para Deus tocar na sua mãe. E o Espírito Santo é lindo. Deus ouve as orações das crianças. O Jean Lucas está com quantos anos? Ele está com 8. 8. 8 anos. Ele orou, tá vendo? E Papai do Céu mandou, né? Mas agora eu vou liberá-lo, Sinara, para os devidos, os diversos papéis que ela tem, agora né? Eu vou ser agora mãe. Ela vai ser mãe motorista para buscar as crianças na escola, então vocês liberem ela sair. E eu vou concluindo aqui com a Lid mais um pouquinho, Meninas, tá? mas foi uma Obrigada, honra estar aqui. Eu acho que eu bom. nunca tive a oportunidade de sentar com a Lidiane, bater Olha papo, aí, conhecer um pouco olha da aí. história. Conexões Conexões, divinas. Deus é maravilhoso. Obrigada bom, por sua eu que disposição. agradeço. Nossa, o quanto que a gente é abençoada pelos dons e talentos que você tem. Amém. Muito obrigada pelo seu Eu que sim. agradeço. E você vai levando os docinhos do passado para os seus filhos atuais. Obrigada pela Obrigado oportunidade eu, de estar meu amor. aqui, Você ter- por ter disponibilizado sua agenda, né? E o seu tempo para servir. Você também Obrigada, tá aqui com a viu, gente, querida? vocês, Conte né? comigo. Foi uma honra poder receber o sim delas, né, gente? Ai, amém. Obrigada, Vai com Deus, viu? meu amor. Amém. Fica com Eu vou Deus. só concluindo aqui com a Lid, porque ela tem que buscar as crianças no colégio, viu, gente? Então faz parte essa saída assim, porque aqui nós estamos em casa, né? E eu e a Lid, nós já vamos concluindo aqui o nosso bate-papo, né? Mas assim, vocês viram, né, gente? Quanto aprendizado, quanto delícia Muito a bom. gente sentar e conversar e bater papo, né? É o compartilhar, né? É o partilhar, né? Aquilo que Deus vai fazendo aqui um pouquinho e a gente um se cura no outro, né? Amém. Então, um pouquinho da cura de cá, cura um pouco mais dali e a gente vai partilhando um pouco mais de Jesus, né? Do que Deus vai verdade. fazendo. Então, acho que isso é muito, muito rico. Isso também é uma cura para mim, porque assim, o meu funcionamento é de ser uma pessoa um pouco mais reservada, um pouco mais fechada, né? Então, Deus está curando isso em mim, Amém. então eu tenho mudado nesse aspecto, né? De ser uma pessoa com um pouco mais... ser mais acessível para as pessoas, apesar de conviver com muita gente, né? Então, tipo assim, a minha função me tornou, mas o meu pessoal, né? Eu era muito fechada. Então, Deus tem curado isso em mim e eu sinto muito feliz em estar vivendo esse momento, né? E obrigado por essa oportunidade, por poder falar sobre isso, né? Que bom. Por falar disso. Não, e você vê, né, Lídia, assim, um podcast nada mais é do que um tempo de mesa, né? E o tempo de mesa é isso, você abrir o coração, a gente falar de vários assuntos, porque um vai curando o outro, né, no que a gente fala. E a gente convive já, posso pôr aí, acho que uns... Você tá há quanto tempo lá na igreja com a gente? Já tem uns 7... foi quando Abriu, né? a igreja. Então, aqui, ó, estamos aqui em 3 mulheres que convivem de se ver muitas vezes, né? Talvez semanalmente lá na igreja, mas entrando e saindo, né? Cada um no seu ministério, cada um resolvendo as suas coisas. E muita gente não marca para ter um tempo de mesa desse, né? A Lu aqui saiu, olha, Lídia, eu não tinha sentado para conversar com você. Isso tudo é legal a gente falar, gente, porque muitas vezes é o que a gente está falando aqui como mulheres atuais. A gente está com a agenda tão cheia, a gente está com tantos compromissos, tantos afazeres, que a gente não para ter esse tempo de mesa. Quanto nós somos edificados com a Lid, com a Lu, né? Então, assim, a gente
querer gastar tempo. O meu marido fala que eu sempre brinco assim, amizade é caro, porque caro. você tem que gastar tempo. Tem. Você tem que querer fazer isso. Ó, eu vou Sim. parar minha vida aqui 1 hora e meia pra gente sentar e bater um papo, né? Mas a gente sai daqui de uma outra forma que a gente sentou, né? E o quanto que isso é precioso, né? Eu acho que é muito molde do mundo atual, né? Antigamente, a gente tinha isso, né? Verdade. Né? A gente ia na casa do vizinho. Conhecia os vizinhos, né? A gente nem conhece hoje em dia os vizinhos, não tem meus, tantas perdão, meus amizades, né? Então a gente vê que tudo foi mudando, mas a gente precisa de cultivar isso, né? Então, o partilhar, né? O falar de Jesus, né? O contar a sua experiência, porque às vezes a pessoa está passando por algo, pela mesma coisa, e acaba que a sua história cura a história da outra pessoa. Né? Então a gente tem que ter essa abertura, esse olhar, né? De entender o que é importante, o que é prioridade. Eu vivo esse momento agora. Amém. Em tentar priorizar o que é importante, né? Então esse olhar um pouco mais para a família e vim me corrigindo no que estava desequilibrado no meu trabalho, né? Então, e nisso tudo, na hora que remexe, né? A gente sente um pouco. Com certeza. Mas tem que sentir, né? Para mudar, só sentindo, Isso. né? E aos poucos a gente vem se curando e a gente vem retomando, né? A vida normal de uma forma melhor. Então, eu vejo isso, né? Isso é um mesmo. recomeço. E eu vejo assim, né? Quando a gente traz esse tema mulheres nos dias atuais, é porque as mulheres de hoje, e que não têm o conhecimento de Deus, ou que ainda não têm uma experiência de viver esse sim em Deus, né? Acaba vinculando muito com aquilo que o mundo dita, né? A Lucimar já falou sobre isso, a questão da forma deste mundo. E hoje em dia uma palavra que está muito em evidência, né? Eu sempre critico bem. É aquela palavra politicamente correto. É politicamente correto. Só que o politicamente correto, hoje, na sua grande maioria, com poucas exceções, é trocar o certo pelo errado. Né? O politicamente correto se tornou fazer o errado e condenar o que é certo. Ah, Diana, mas qual é o seu parâmetro? A Bíblia. O meu parâmetro sempre vai ser a Bíblia. Então, eu vejo que hoje o atual é ser politicamente correto contra a vontade de Deus. Sim. E aí, esse politicamente correto também, ele muda muito fácil. Né? Hoje é isso, amanhã já é outra coisa. E depois da manhã é outra coisa. Exatamente. Então, se você não tem um princípio de alicerce, então um prumo, viver, né? Uma coisa que te né? equilibra, né? Hoje o mundo está ditando que o politicamente correto é falar A, mas amanhã é falar B, depois semana que vem é falar C. E você vai perdida. Muitas mulheres que eu converso falam, nossa, mas eu me sinto tão perdida. Eu não sei muito bem qual é o meu propósito. Eu não sei para que eu nasci. Eu não sei. Por quê? Porque tá realmente vivendo na forma deste mundo, numa base que é um politicamente correto, que não é o politicamente de Deus, que não é o correto de Deus. Então, a gente quer com esse podcast, dizendo das nossas vulnerabilidades, naquilo que a gente precisa melhorar, crescer, evoluir, trazer para você, sabe, essa esperança, trazer para você essa vontade de realmente descobrir os princípios de Deus e viver vinculado a Ele. E não ao politicamente correto desse mundo. Porque o politicamente correto desse mundo é hoje, não é amanhã. E o que Deus tem para você é eterno. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então, eu te encorajo, sabe? Leia a palavra de Deus, procure conhecer mais quais são os princípios de Deus, porque todos eles é uma forma de te proteger e te ajudar a ter uma vida mais plena, mais leve e mais feliz. Então, assim, tá aqui tantos testemunhos. Quero pedir para a Lídia aqui fazer uma colocação final, mas e uma canção final também. E depois eu dou tchau. Eu quero deixar uma indicação. Amém. Então, né? Porque o livro Mulher Única. Né? Muito bom. Então, assim, a gente tem esse curso na nossa igreja, mas tem esse livro que é acessível, a pessoa pode comprar. Eu tenho lido, eu fiz o curso, eu tenho lido, eu vou lá e releio. Então, ali tem, assim, um manual para a gente ter um encontro com a gente novamente. Né? Então, eu vi naquele livro que eu estou me conhecendo de novo, estou me encontrando comigo mesmo novamente. Que bênção. Né? Então, assim, foi muito poderoso. Então, fica a minha indicação para você, mulher, que quer... Né, e que precisa aí de cura, né, de cura interior, cura emocional, cura na família. Ali vai tratar sobre vários
aspectos e assuntos importantes que foi muito válido para mim, né? Em qualquer é o meu parâmetro. idade, em qualquer área, né, Lídia? É a mulher única, você é a única. Isso, fica a minha indicação aí de leitura, né? Para se aprofundar um pouco mais em Deus ali. Ele é um norte para a gente voltar um pouco mais para Jesus. Amém. Então aí fica uma boa indicação. E pode se despedir com a gente com um pedacinho de um trecho, uma canção que tá aí no seu coração. Claro, vamos lá. Abusando dela, né, gente? Porque, ó, não é toda vez que eu tenho uma cantora desse nível aqui no podcast, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós precisamos do Espírito Amém. Santo. Glória a Deus. Eu só sempre vou cantar com ela. Mais um trecho, agora eu vou cantar com ela. Tá? O podcast é meu. Você vai ter que ser obrigada, meu Você tem um compromisso comigo ainda, né? Uma agenda que você ainda precisa olhar. Viu, gente? Eu ainda vou fazer aula de canto com ela, mas eu não vou perder essa oportunidade, não. Vai, Lídia, eu quero cantar com você. Então vamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aí, ó. Realizei o desejo do meu coração. Vai ter um momento certo, tá vendo? Vai, né? Vai ter. Assim, com a professora do lado, assim, né, gente? Ela puxa, a gente vai junto, né? Muito bom, Meu muito amor, bom. que delícia, Obrigada, viu? Ficaria tô aqui mais muito- 2 horas, né? Mas eu vou respeitar Sim. que ela tem 2 crianças pequenininhas esperando É. por ela, né? E um lindo, maravilhoso, um homem de 7, 8 anos. E vamos deixar para as próximas, tá? Sim, Vamos marcar outras, Lídia? Você vamos, topa? demais. Foi Que difícil você esse teu primeiro precisar. podcast? Não foi, assim, a gente começa um pouco tímida e depois a gente se solta e a gente vai, né, conduzindo. Mas eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Obrigada de coração para mim poder falar disso. Reforça um pouco mais a minha busca com Deus, a minha cura, e é bom Aleluia. falar sobre isso. Então, Amém. assim, muito obrigada, tá? Amém, eu que agradeço. De Você coração. ter dito sim, estar aqui com a gente, nos edificou tanto, Amém. abençoou tanto as nossas Amém. vidas. E depois nós vamos multiplicar muito esse podcast para abençoar muitas e muitas Amém. mulheres, homens que nos assistiram também. Porque é isso, eu e você podemos ser mulheres dos dias atuais, mas totalmente submissas e obedientes à palavra de Deus, que é a nossa proteção e a nossa direção. Então, que Deus te abençoe poderosamente. E se isso faz sentido para você, compartilhe esse podcast através de você. Vidas e vidas serão abençoadas. Um beijo bem especial e até o próximo. Um beijo para todas e até a próxima oportunidade com você. Yes! E a gente vai continuar cantando aqui. Bem, vai lá. Eu não sei, tá vendo? Tem que ser dela.